Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vlog da semana. Hoje é dia 27 de março, última semana de março, semana da correria. E é da correria no geral, porque além de eu ter que correr com as leituras que estão atrasadas, eu ainda tenho que correr porque eu tenho prova essa semana, né? Amanhã, por sinal. Então assim, eu tenho que estudar para a prova e tenho que tentar ler de alguma forma. Hoje eu tenho uma aula à noite e quinta-feira também tem aula à noite, então à noite são horários complicados pra mim nesses dias de aula, então a minha aula é sempre quinta, né, e hoje eu tenho aula também na segunda. Então, gente, assim, eu tenho o período da manhã e da tarde, tenho que estudar, tenho que fazer as coisas e tenho que fazer as coisas da minha vida, né, da minha casa, então tem isso. Li 50 páginas, eu falei pra vocês no último vlog, eu ia ler ontem à noite, mas não consegui, então vou ver se eu consigo ler hoje. É possível eu terminar esse livro hoje, faltam umas 270 páginas, 260, por aí, 200 e poucas páginas. É bem possível ler porque ele é uma leitura muito rápida, assim, bem fluida. Tô adorando essa história, pelo menos esse começo foi muito bom, eu li umas 50 e poucas páginas dele, então eu vou focar em ler esse livro hoje. Pode ser que eu não termine, né? Não sei, depende do que vai acontecer, porque eu tenho que dar uma estudada ainda para a prova de amanhã. Mas eu quero tentar finalizar esse livro hoje. E eu vou mostrar pra vocês coisas que eu comprei recentemente, gente. Sim, eu fui na livraria, né, no final de semana. Quem me acompanha nos stories viu, eu postei umas coisas nos stories. Assim, eu fui passear no shopping e sempre que eu vou no shopping, eu vou na livraria e fico lá horas, né, dentro da livraria olhando os livros. E aí eu postei, né, umas coisas. No shopping tem um stand de livros que são mais baratinhos. Sempre tem no shopping, então eu sempre passo lá, porque lá eu sempre compro, né? Na livraria é muito raro eu comprar porque os preços são muito altos, mas nesses estandes os livros são baratinhos, às vezes você encontra coisas legais. Eu comprei algumas coisas lá nos estandes e postei também umas coisas interessantes que eu achei lá no stand, que tipo assim, são coisas que, cara, que legal, que interessante, não conhecia, sabe? E eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu comprei pra vocês, livros baratinhos. Eu comprei Jack o Estripador, né? O Pavor nas Ruas de Londres. A vida durante o domínio do assassino mais cruel da Londres vitoriana. Eu tenho muita curiosidade sobre, né, o Jack o Estripador. Ele tem uma folha, a folha dele não é branca, ela é uma folha meio acinzentada, sabe? Essas folhas, parece um pouco as folhas que estão usando atualmente, né? Ela parece um pouco mais clara, mas ela é meio cinza, não é tão branca, não é branca, sabe? É mais acinzentada. E ele vem umas fotos, assim, umas ilustrações também. Ah, com a entrada de capítulo como que é. Eu achei muito legal. E eu tenho muito interesse pela história do Jack Estripador, essas coisas assim, interessam, gente. Fazer o quê? E aí eu adquiri esse, foi 15 reais. Acho que foi 15. Eles também tem na Amazon, vou deixar o link aí embaixo. Não tá tão caro na Amazon não, tá? Na Amazon acho que tá 20 reais esse livro, 20 e pouquinho. Comprei também A Sabedoria de Winston Churchill, Palavras de Guerra e Paz. Acho que são trechos de entrevistas, frases que ele falou, né, na época, porque o Winston Churchill foi muito importante para a Segunda Guerra Mundial, né, para se manter firme a Inglaterra, né, frente ao nazismo, né, aquela coisa toda. Então, ele foi muito importante para a Inglaterra. Então, eu tenho muita curiosidade da pessoa que foi ele. Ele foi uma pessoa controversa, vamos deixar bem claro. Ele tinha uns pensamentos meio controversos assim, né? Principalmente para quem vive hoje em dia, para nossa atualidade. Ele é uma pessoa muito controversa. Mas ele também foi uma pessoa muito importante. Então, eu tenho curiosidade de conhecer mais sobre quem ele foi, sabe? A história dele e tudo mais. Inclusive as partes controversas de quem ele foi, tá? Eu quero saber quem ele foi, sabe? Mesmo, pra valer. Então, eu peguei esse livro porque é sobre ele. Eu tenho outro livro dele aqui que eu ganhei, que é o Esplêndido e o Vil, que conta também sobre ele. É uma não ficção escrito pelo Erik Larson. Comprei na Amazon, na verdade eu ganhei da minha mãe, né? Pedi de aniversário. E eu achei muito interessante, né? E como pretendo ler mais coisas sobre ele, conhecer quem ele foi de verdade, assim, tentar aprofundar quem ele foi, não só saber, ele foi isso ou aquilo, sabe? Porque nunca é assim quando é um ser humano, né, gente? Existem muitas nuances de uma pessoa. E então eu queria saber mais, então eu aproveitei esse, comprei esse daqui, foi 15 reais também, né? Eu vou deixar o link também aqui na Amazon, esse aqui na Amazon tá 20, pelo menos quando eu vi tava 20. E eu comprei esse que foi um achado, gente, eu não conhecia essa edição,
mas é a edição, assim, maravilhosa. Maravilhosa e foi barata. Que é Oliver Twist, do Charles Dickens. Olha o tamanho, um calhamação, tem quase 800 páginas nessa edição, tem 744. Gente, mas olha, essa diagramação de milhões, gente. Diagramação de milhões, letras grandes, espaçadas e espaço nas bordas para você anotar. É uma edição, ó, a entrada de capítulo é folha preta. É uma edição muito boa de Oliver Twist. Eu tenho a edição da Príncipes, só que a diagramação dela é a letra bem menor, assim, sabe? A diagramação não tá tão boa naquele livro. Então eu vi esse aqui e eu achei a capa tão fofa, tão linda. É da editora Pé da Letra. E aí eu decidi adquirir esse aqui lá no stand, tava R$20 no stand. Também tem na Amazon, mas na Amazon ele tá 40. Mas sinceramente, para um calhamaço desse, com essa diagramação maravilhosa, assim, letras são bem grandes mesmo, gente, vale R$40 esse livro. Se você não achar em algum stand aí pela sua cidade de shopping, esses stands de shopping tem em várias cidades, principalmente em São Paulo eu sei que tem. Mas se você tiver, assim, se você não achar essa edição por lá, vale a pena, gente, dar R$40 nesse livro, sinceramente. Se você tem vontade de ler Oliver Twist, nessa edição tá muito boa a diagramação. Quanto à tradução, eu ainda não li, então não sei. Mas vamos ver. Tô achando muito boa, sabe? A diagramação é muito, muito boa. Então, eu adquiri esse aqui. E teve uma coisa que eu comprei, gente, na Semana do Consumidor, né? Que eu comprei não, né? Meu marido me deu. Porque tava muito barato. Eu tô desde o ano passado ou do ano retrasado com esse kit na minha lista de desejos. E ele nunca mais abaixou. Ou quando ele abaixou era quando eu não tinha dinheiro, né? E aí, tipo assim, tava muito tempo esperando pra comprar esse livro, porque eu quero muito ler essa autora. Só que os livros dela separadamente acabam saindo caro. Pelo menos esse aqui, que é o que eu tenho interesse. Porque nesse kit ele acaba compensando mais, mesmo quando tá caro. Só que ele já vi ele barato, então eu ficava esperando ele abaixar e nunca abaixava. E aí ele abaixou finalmente. Que é Carrie Slaughter. Olha só. Flores Partidas e A Esposa Perfeita. E o kit foi 30 e poucos reais. Então, acho que 34. Acho que foi 34. Então, cada livro saiu 17. Sendo que Flores Partidas sozinho é 37 reais. Então, tipo assim, compensava mais. Eu tava esperando esse kit abaixar pra eu poder comprar mais barato, né? E eu queria ler muito Flores Partidas. É o livro que tem mais interesse, assim, no momento. Pra conhecer a autora é esse. Esse é um volume único. Ela tem algumas séries de detetive. Inclusive, esse aqui é da série do Trent. Esse livro aqui é o 8º livro da série Will Trent. Mas por algum motivo a HarperCollins bota num kit com livro único. Não é a mesma série. Então, tipo assim, é porque essa série era publicada por outra editora e aí a HarperCollins comprou os direitos e começou a publicar pelo 8º livro. Por algum motivo, ninguém entende o que eles fizeram. E eu acho legal porque esse livro tem jacket, né? Aí aqui tem uma moça, né? Bonita e tudo mais. A esposa perfeita, provavelmente é ela. E aí, como você tira a jacket, a mulher, se você não reparar muito bem aqui, você vai ver que a mulher tá chorando mais, né? O olho mais inchado e tal. Mas ela está boiando no sangue. Olha isso aqui, gente. Ela tá boiando no sangue. Aí eu achei isso muito mara, sabe? Essa jacket aqui. Desses dois livros. Aí esse aqui é o que eu mais gostei. Eu achei esse aqui bem interessante. Mas eu fiquei um tempo pra entender por que tinha uma jacket e o que tinha de diferente ali embaixo. Mas é porque ela tá boiando no sangue, gente. Aí você vê essa mulher aqui, lindíssima, né? Aí você tira a jacket. Ela tá chorando sangue. Carrie Slaughter é autora de thriller, só que os thrillers dela são extremamente pesados, com coisas muito gráficas, assim, bem pesadão mesmo, as coisas que acontecem nos livros, assim, bem braba. Então, não é todo mundo que consegue ler Carrie Slaughter, só que eu tenho muita vontade de ler, gente. Quando as pessoas fazem essas coisas, tipo assim, nem todo mundo consegue ler esse livro, nem todo mundo esse livro é muito pesado, aí eu fico interessada. E também fala assim, a pessoa pega um calhamaço gigante. Esse aqui é um calhamaço, é uma série de 20 calhamaços. Gente, eu vou me interessar na mesma hora. Entendeu? Não interessa nem se a história é boa. Quando falar uma série, são vários calhamaços, meus olhos brilham. E aí eu quero. E também quando falam, gente, esse livro é o livro mais difícil que eu li na minha vida. Aí eu quero ler. Eu tenho esse problema por algum motivo, né? Aí eu tenho esse problema, gente. Enfim, aí eu quero muito ler.
Flores Partidas, eu vou ver se a Lana vai ler comigo, porque a Lana também quer muito ler. A gente quer ler a série do Will Trent, né? E tem o primeiro e o segundo livro da série do Will Trent no Kindle Unlimited. Se você tiver curiosidade de ler, Karen Slaughter, tem o primeiro e o segundo do Will Trent no Kindle Unlimited. E é pela Record. Os primeiros livros da série Will Trent é da Record. Os 3 primeiros, não, os 4 primeiros. E aí teve 4. E aí 5, 6 e 7 eu acho que não foram publicados. E a HarperCollins começou publicando 8. Ninguém entende até hoje o que aconteceu. Por que fizeram isso, né? Vamos saber. E tá continuando, sabe? Já saiu o 9, o 10, eu acho. Então, tipo assim... Por que HarperCollins? Por quê? Então, tipo assim, se você quiser ler na série a sequência certa, você vai ter que ler 3 livros em inglês, né? Então, meio louco, né, isso, gente? Eu não entendo por que as editoras fazem um negócio desse. Eu sei que as séries, principalmente de thriller, um thriller é uma história que acaba em si mesmo, e aí no próximo livro é um outro caso. Geralmente é assim, thriller. Então, dá pra você ler separadamente, mas a sequência da vida do personagem principal, que é o detetive, acontece em sequência. Então, você acaba perdendo coisas sobre o detetive no meio do caminho, se você ler livro assim, um de cada coisa, sabe? Não lê na ordem. Geralmente é assim. Então, eu adquiri, né? Foi 34. E aí foi R$17 cada um. Sendo que eles são caros, separados. E eu queria muito ler Flores Partidas. Não sei quando vou ler, mas eu quero ler. E eu quero muito ler thriller, gente. Eu tô querendo muito ler thriller de novo, porque faz tempo que eu não leio thriller. E é um gênero que eu gosto e leio pouco. Então eu queria muito ler mais thriller, né? E eu quero começar a botar thriller nas minhas tibiárias aí. Nos meses, assim, sempre tá lendo um thriller, uma investigação, romance policial. Tanto que eu tô lendo o Chamado do Cuco, eu dei uma pausa porque eu tava atrasada com as leituras, não tava nem tendo tempo pra ler, né? Então eu quero voltar e terminar porque tava muito, muito bom, muito, muito bom. E eu quero terminar o livro pra poder ver a série, porque a série tem na HBO, né? Do Chamado do Cuco, do Cormoran Strike. Tem a série na HBO e você pode ir, cada livro, acho que são 2 ou 3 episódios pra cada livro na série. E acho que só são 2 do Chamado do Cuco. Então eu quero terminar o livro e ver os 2 primeiros episódios da série, que são a história do primeiro livro, né? Então, tô bem animada pra isso. Foi isso que chegou aqui nos últimos dias, gente. Então, é isso. Só queria mostrar pra vocês. Hoje eu vou tentar terminar A Maldição do Mar. Depois eu volto pra conversar com vocês sobre leituras. Até a próxima. Oi, pessoal. Voltei aqui. Hoje já é quarta-feira. Eu vim atualizar vocês sobre leituras, né? As finalizações de leituras que eu tive por aí, né? Eu finalizei A Maldição do Mar na segunda mesmo, né? Eu falei pra vocês que eu ia tentar finalizar e finalizei. E eu amei esse livro. Eu achei muito, muito legal. A vibe desse livro é uma vibe sombria, Halloween, assim, meio parecido com o da Magia e Sedução, né? Aquele filme da Sandra Bullock e da Nicole Kidman, né? Que elas são bruxas. É bem essa vibe, muito parecida em alguns aspectos, e também com aquele filme Abracadabra, sabe? Sobre as 3 irmãs. Tem isso aqui um pouco nesse livro, aqui conta a história de Sparrow, né? Acho que eu já comentei pra vocês essa sinopse no outro vlog, mas a história se passa na cidade de Sparrow. A cidade de Sparrow é uma cidade à beira do mar, assim, e ela é uma cidade que tem uma história antiga sobre as 3 irmãs, que lá nos primórdios, quando aquele lugar foi habitado, foi colonizado, 3 irmãs que vinham da Inglaterra eram belíssimas, foram para Sparrow e elas foram mortas, acusadas de bruxaria, pedras foram presas nas pernas delas e jogadas no mar. E porque elas eram muito bonitas, então atraíam os homens da cidade, e entre outras coisas, né? Elas tinham uma loja de perfumes, então meio que elas eram conhecidas como os bruxos. As pessoas achavam que elas eram bruxos, que elas enfeitiçavam os homens e tudo mais, então mataram elas. E aí todo ano, depois disso, elas voltam para a cidade para se vingar. O espírito delas possui mulheres da ilha, né, jovens meninas, né, da ilha, para afogar os rapazes. Então cada irmã afoga 1 ou 2 rapazes, depende da raiva que elas tiverem no momento. Elas possuem as meninas da cidade, e durante esse período da festa tem um festival sobre a morte delas na cidade, que é bem famoso, que muitas pessoas vêm para a cidade para ver esse festival das irmãs Swan. As pessoas vêm para a cidade de Sparrow para esse festival, porque existe essa lenda, e também a morte continua acontecendo. Ano após ano as mortes continuam acontecendo de rapazes que são afogados, e toda vez durante esse período, acho que é uma semana de festival,
aparece um garoto morto, né? Sempre. Então, tem essa questão aqui. E nesse livro tá chegando esse festival. E a nossa protagonista aqui, que é a Penny, ela vive numa ilha próxima à cidade, né? Ela vai pra cidade pra estudar, né? Pra trabalhar também. Ela vive na Ilha Lumiere e lá é onde é a Ilha do Farol. O pai dela tá desaparecido há alguns anos e a mãe dela entrou em depressão. Então ela que tomou assim as rédeas da família ali, de cuidar de tudo. Então ela tem muito medo dessa história das irmãs, né, de ser possuída pelas irmãs, mas ela decide ir pro festival porque a amiga dela insiste. Nesse ano ela decide ir. E acaba que tem um forasteiro na cidade, que é um rapaz jovem também, que acaba se conectando ali com a Penny, ajudando ela em um certo momento. E aí a gente já começa essa questão de começar o festival e as mortes começarem a acontecer. E ninguém saber quem tá possuído pelas irmãs de Swan, né? Que menina tá possuída pelas irmãs. Então, tem toda essa questão aí na cidade rolando, né? Tem umas reviravoltas, uns mistérios que a gente vai descobrindo aos poucos as coisas até o final. Todas as pontas se fecham dos mistérios, achei isso bem legal. E eu gostei muito. Eu achei o romance muito 2012, gente. Aqueles romances tipo Shirasame, sabe? Romance adolescente mais meloso. Então eu tirei meio ponto por conta disso, porque eu não curto muito esses romances assim, e é um pouco insta-love, assim, esse romance. E aí um pontinho no final ficou meio assim, eu fiquei meio assim com um negocinho do final, e esse romance assim, meio meloso demais e muito rápido. Então eu tirei meio ponto por conta disso. Mas toda a história é maravilhosa. A história, o clima, a escrita da autora. Tem interlúdios entre os capítulos, interlúdios contam o passado, a história das irmãs Swan, o que aconteceu com elas. Então é muito legal mesmo. Gostei muito, eu quero ler outras coisas dessa autora. E eu dei 4,5. Cara, foi uma leitura muito, muito boa. Muito, muito boa desse ano. Já gostei demais. E quero ler os outros livros dessa autora. Acho que ela já tem mais 3 livros, só que aqui no Brasil só lançou mais um. Mas lá fora já tem mais 2. E um deles eu acho que não é nessa vibe. É mais pra investigação, mais suspense, assim. Acho que até adulto o livro. Mas recomendo demais, gente. Recomendo, leiam. É muito legal e é um livro de volume único de fantasia, né? É meio que um livro meio sobrenatural, sabe? Seria uma baixa fantasia, né? Porque acontece no nosso mundo umas questões sobrenaturais, então é essa vibe. Gostei bastante. E eu comecei a ler esse livro aqui, O Hotel na Place Vendôme, da Tilar J. Mazio. É uma não ficção, conta a história do Ritz, o hotel, né? É um hotel bem famoso lá da Place Vendôme, que é um hotel que vivenciou ali Primeira Guerra, Segunda Guerra. Foi um hotel que ficou aberto durante esses períodos e muitas coisas aconteceram nesse hotel. Muitas pessoas famosas viveram nesse hotel, ficaram hospedados, como Winston Churchill, tem parte deles aqui, o Proust, Oscar Wilde, porque esse hotel foi inaugurado em 1898. Então a gente fica vendo umas curiosidades sobre os grandes autores, tem Coco Chanel aqui também, a história assim, que ficou hospedada aqui também. Entre outras coisas, né, gente? E muitas tretas aconteceram, uma fofocaiada. Esse livro é uma fofocaiada dos famosos aqui, de antigamente, que eu tô amando bastante. Foi uma indicação da Jamile e também a Mônica também tá lendo. Tem aqui um capítulo que é sobre o Hemingway, por isso que a gente pegou pra ler. Mas todo o livro tá sendo muito legal. Assim, as curiosidades incríveis. E o Oscar Wilde, gente, que mimadinho, gente. Que cara mimadinho. Não gostei muito do Oscar Wilde aqui nesse livro, não. Tipo, que ele é meio chato. Um cara meio chato. Já a parte do Proust eu gostei bastante. Tanto que me deu mais vontade ainda de ler Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro que eu quero muito ler. Eu tô com ele no Kindle, porque tá disponível no Kindle Unlimited, né? Em Busca do Tempo Perdido, na versão da Nova Fronteira. Já tem uns 2 anos que ele tá no meu Kindle, que eu peguei do Kindle Unlimited esse livro. Que na verdade não é um livro, né? É uma saga, né? São 7 livros. E eu quero muito ler. E depois desse livro, vai mencionando algumas coisas aqui do Tempo Perdido, porque ele tava escrevendo aqui, né? Em Busca do Tempo Perdido. Então me deu mais vontade ainda de ler esse livro. E eu tô... Gente, muito bom.
E a escrita da autora é muito legal e é muito rápida de ler, não é uma leitura arrastada, sabe? Uma leitura que flui bem. E ontem eu comecei a ler esse livro aqui, No Bosque da Memória, da Tana French. A Tana French é uma autora de investigação suspense. Ela é da Irlanda, né? Ela é irlandesa. E esse livro aqui eu vi no canal da Cat, do Arabesqueando. Ela fala muito dessa autora, que é uma autora que ela gosta bastante. Eu tava vendo ela falando desses livros, fui procurar, né? E aí esse daqui é um livro que antigamente, na época, ele foi publicado na época que não tinha e-book ainda pelo jeito, porque não existe opção de e-book dele, né? E ele é esgotado, é um livro que tu não encontra mais. E aí achei rodando a internet alguém que fez um e-book para este livro. É tipo, é a história original, só que alguém deve ter digitalizado, né, e depois ajustado para ser um e-book normal, né, porque não tem opção de e-book lá na Amazon, né, então provavelmente foi isso, alguém conseguiu passar esse livro para e-book, ou existia antigamente, não existe mais, não sei. E aí eu tô no capítulo 3, ele é um livro de umas 500 páginas, 500 e poucas páginas. Ela fala desse suspense porque é uma das autoras favoritas dela, e é um suspense mais lento, sabe? Que desenvolve bastante os personagens de acordo com ela. E aí, pelo que ela falou, me interessei. E aí eu achei na internet esse e-book e peguei. Porque fiquei interessada, sabe? Sobre como ela falou, sabe? Sobre esse desenvolvimento mais, assim, desenvolver os personagens, aprofundar os personagens. É uma série dessa autora que é Dublin Murder Squad. E ela é uma série de suspense, mas que são livros independentes com detetives diferentes. Então, tipo assim, aqui é um detetive, no livro 2 é outro detetive, outra história, né? Tipo, só faz acho que uma ponta. A personagem do segundo livro faz uma ponta nesse livro. E aí, assim, vai acontecendo, mas não precisa ler, né? Ter que ler na ordem, nem nada assim. Mas aí eu achei esse livro e, gente, é muito bom. A escrita da autora, gente, é muito boa. Aqui aconteceu um desaparecimento, né? 3 crianças estavam brincando lá nos anos 80. E eles brincavam muito no bosque, eles vão brincar no bosque, como sempre. 2 meninos e uma menina. E aí eles entram no bosque, vão sempre brincar, só que aí eles não voltam. E aí os pais começam a procurar eles, ficam preocupados e vão atrás deles e não encontram. Aquela coisa de procurar a criança no meio da mata, né? Até que encontram um deles, que é o nosso detetive, o Ryan. Detetive Ryan, não sei qual é o primeiro nome dele ainda aqui, pelo menos eu não reparei. E ele cresce e vira detetive, né? Ele aparece, ele tava em choque, então ele não lembra o que aconteceu, ele só lembra de ser encontrado. Ele não lembra o que aconteceu nesse período que ele ficou no mato, os amigos dele nunca foram encontrados, só ele. Ele tava com umas escoriações, sangue na meia, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele e com as crianças, porque nunca foi encontrado, só ele. E aí, ele cresce, né? Os pais dele levam ele embora, na verdade, depois do que acontece, ficam meio traumatizados, levam ele embora. Ele vai morar em outro lugar, vai estudar no colégio interno na Inglaterra, e aí ele vira um detetive, ele volta pra Dublin, né? Vira um detetive, e aí ninguém sabe muito sobre essa história dele, ele meio que assumiu o outro sobrenome da mãe dele, então ninguém sabe o que aconteceu. Mas aí agora a gente volta aqui porque teve um acontecimento próximo onde aconteceu com ele quando era criança, que uma menina foi encontrada morta lá naquele bosque. Então ele vai ter que investigar isso, né? Sendo que aconteceu algo parecido, que a gente não sabe o que aconteceu muito bem com ele lá. E aí, esse livro é contado em primeira pessoa, pelo Ryan. E ele é um detetive controverso. E como o crime em si está ligado a ele, a gente não sabe se ele é confiável ou não, né? A gente não sabe. E aí ele fala que assim que ele entrou na polícia, a primeira coisa que ele fez foi pegar esses arquivos desse caso para dar uma olhada. Mas ele desistiu, né, de tentar saber o que aconteceu. Então, ele não é um personagem confiável, ele entrou em estado de choque, não tem memórias do que aconteceu, aparentemente, pelo menos é o que ele diz pra gente, então a gente não sabe se ele tá falando a verdade, porque a primeira coisa que ele fala aqui, no começo do primeiro capítulo, que é quando ele começa a narrar, porque o prólogo é meio em terceira pessoa, no primeiro capítulo ele fala que ele mente. Então a gente não sabe se o que ele tá dizendo pra gente é verdade, porque o livro é contado pela perspectiva dele. E, gente, a escrita dessa mulher
é incrível. As descrições dela, do ambiente, é, assim, imersivo, sabe? É um livro imersivo. Eu não sei se eu vou continuar lendo esse livro, realmente peguei pra fazer teste, já li 2 capítulos, mas a escrita é muito boa. Se der pra continuar, eu vou continuar, mas eu ainda tenho as outras leituras, como de Sangue e Cinzas, pra ler essa semana, né? E hoje já é quarta-feira. E ainda tenho que terminar GOT, né? Que é Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, né? O primeiro volume. E agora eu tô lendo esse, né? E tem Pilares da Terra e tudo mais. De Pilares da Terra não tenho tanta pressa, porque a leitura é até mês que vem. Mas, assim, já deu pra ver que eu tô um pouco mais leitora agora. E eu vou ler um trecho aqui do primeiro capítulo. Por isso que ele é um dos motivos de ele não ser um personagem confiável. Olha como que ele começa esse livro. Antes de tudo, devo lembrar que sou um detetive. A verdade para nós é um princípio básico, porém meio torto, que se refrata confusamente como vidro fragmentado. É a essência da nossa profissão, o objetivo final de cada coisa que fazemos, e nos colocamos no encalço dela com estratégias meticulosas planejadas de mentiras, subterfúgios e de todas as variações possíveis de embustes. A verdade é a mulher mais desejável do mundo, e nós somos amantes mais ciumentos, reflexivamente negando a qualquer outro seu menor vislumbre. Nós a atraímos regularmente, passamos horas a dias a fio com as mentiras até os joelhos e depois voltamos a procurá-la, nos fiando da suprema fita de Móbius dos amantes. Mas eu só fiz isso porque te amo muito. Levo muito jeito para criar cenários, sobretudo se for bem barato e fácil de compreensão. Não me deixe enganá-los, fazendo com que nos idealizem como um monte de paladinos perfeitos e de boa estirpe cavalgando atrás da dama da verdade em seu cavalo branco. Nosso ofício é rude, grosseiro e sórdido. Aí ele conta aqui um caso que ele estava fazendo, né? A garota dá ao namorado um álibi para a noite em que ele é o principal suspeito de ter assaltado uma loja de conveniência na Zona Norte e esfaqueado o atendente. A princípio, flerto com ela, dizendo-lhe entender que seu namorado tem motivo para ficar em casa quando tem ela lá. Ela tem os cabelos aloirados, com água oxigenada, é pegajosa, possuindo os traços insípidos e definhados de gerações e gerações de subnutridos. E em segredo imagino que se fosse seu namorado ficaria aliviada em trocá-la por qualquer coisa, até mesmo por um companheiro de cela todo peludo apelidado de Navalha. Então conto a ela que encontramos cédulas com as marcas da gaveta da caixa registradora na calça branca dele, de grife, e ele afirma que ela saiu naquela noite e entregou-as a ele quando voltou. Faço isso de maneira tão convincente, cortês, exibindo constrangimento e dó pela traição do seu namorado, que enfim sua fé de 4 anos de convivência desintegra como um castelo de areia, e em meias lágrimas e muco, enquanto o namorado passa o tempo todo no interrogatório com a minha parceira na sala do lado, dizendo: vai se fuder, eu estava em casa com a Jack, ela me conta tudo, desde a hora em que ele saiu de casa até os detalhes de suas deficiências sexuais. Então, afagando-lhe docemente o ombro, dou-lhe um lenço de papel, uma xícara de chá e o depoimento escrito para ela assinar. Esse é meu trabalho, e ninguém entra nele, ou se entra, não dura, sem uma boa dose de afinidade natural por suas prioridades e exigências. Antes que comece a acompanhar a minha história, faço 2 advertências. Eu corro atrás da verdade. E minto. Depois desse início de primeiro capítulo, como que eu não continuo um livro dessa mulher? Que envolvente, que situação. E aí você sabe que ele vai atrás da verdade, mas ele mente. Então a gente tá na perspectiva dele. Ele que tá contando a história. E o caso é envolvido com ele. Isso. No primeiro capítulo ele conhecendo a parceira dele, né? Que é a Cassie. Ela chegou, ele também conta sobre o caso dele lá, do que aconteceu no bosque, né? Depois dessa parte ele começa a contar sobre o bosque, sobre as informações que se tinham sobre o caso naquela época. Vai contando essa história, o relacionamento dele com a Cassie, e agora no final do segundo capítulo eles estão nesse caso, que é do bosque, e eles estão começando a investigar o bosque, que é onde aconteceu a questão com ele quando ele era criança. Então tá tudo ali envolvido. Gente, cara, que história. Mas assim, é um livro que ela vai te contando minimamente, sabe? Bem detalhada, escrita e tudo mais. Então, tipo assim, é um livro que não é tão rápido de ler. Mas também não é, tipo, super lento, não. É um livro envolvente. Então, tipo assim, te prende. Já tô super presa na história. Mas é uma leitura que leva, sabe? Um tempo. Não é tipo um thriller acelerado que você, tipo, aquele thriller que você não consegue largar e um dia você lê aquele livro inteiro. Não, até porque esse livro aqui tem mais de 500 páginas. Então,
vai levar um tempo. Eu não sei nem quantas páginas fica em e-book, porque no físico ele tem mais de 500 páginas. Provavelmente no e-book ele deve ter mais. Mas como é um e-book que eu achei na internet, porque não existe e-book para venda, eu não sei quantas páginas tem. Mas ele existe em inglês, tá? Em inglês você acha que é In the Woods, eu acho. Essa série são 6 livros, né? Do Dublin Murder Squad. E tem uma série de TV, né? E eu tô na esperança de que a série de TV seja do detetive Ryan, porque é um homem e uma mulher que são os investigadores principais dos casos, né? Da série. Então, eu não sei como tá sendo contado, já que cada livro é um personagem, é um detetive. Eu não sei como tá sendo contado na série de TV, mas pelas fotos que eu vi é um homem e uma mulher. Então eu acredito que seja o detetive Ryan. E ele é aquele detetive controverso, sabe, gente? Ele não é perfeito, não. Ele fala umas coisas assim bem... né? Tu fala, querido. E principalmente essa coisa assim também dele, esse livro trata muito essa questão do machismo na polícia, né? Então é bem interessante também. Fala um pouco sobre a sociedade de Dublin, né? Da Irlanda, a questão política e social da Irlanda. Eles comentam muito aqui no livro também. É bem legal, sabe? Ela é uma história desenvolvida. Não é só um thriller que você vai ler e vai ser o caso, sabe? É muito também sobre os personagens. Então, isso tá sendo bem legal. Tu conhece os personagens. Tu conhece eles de verdade, sabe? Você sabe muito sobre eles. Nesse caso aqui, a gente tem um mentiroso contando uma história. Então, achei intrigante. Gostei muito. Tanto que os outros livros eu botei no meu wishlist porque eles têm disponíveis. Só esse primeiro que não. Os outros você encontra, né? Dessa série. Só o 6 que não, porque não foi lançado no Brasil. Ainda o 6, não sei se vai ser lançado, porque eles são da Roku e eles são livros antigos. Eu não sei se vai ser lançado o 6º livro ainda. Mas em inglês tem. E aqui no Brasil tem os 5 primeiros. E como eu já falei, você não precisa depender de nenhum livro para ler o outro. Não é uma série que vai ter cada livro um personagem. Então não precisa ler em sequência nem nada. Você pode ler o que você achar. E eu fiz o pedido do segundo, que é Dentro do Espelho. Porque falaram que ele tem uma vibe muito parecida com a História Secreta, né? E eles são livros tudo bem grandes, assim, dessa altura. E ele tá baratinho, então eu adquiri, né? Pedi. Então eles são grandes e estão baratos. E eu quero muitos outros, porque eu já gostei muito dessa altura, gente. Que escrita incrível, que escrita incrível. É isso que eu posso dizer pra vocês. Eu vou tentar ler agora, eu quero terminar esse livro hoje e começar de Sangue e Cinzas. Então, vem aí, gente. Começar não, continuar, né? Porque eu já li 100 e tantas páginas, né? Aqui, ó, tá aqui marcado. 100 e poucas páginas de Sangue e Cinzas e quero terminar até na Place Vendôme. Quero terminar ele hoje, agora. Vou ler agora de manhã. Fiz as provas ontem, gente. Fiz prova ontem. E agora essa semana, o resto da semana eu tô mais tranquila. Então, vou focar só em ler. Gente, que alegria ter esse tempo pra só ler. Tô muito feliz com isso. Eu vou ler e depois eu volto pra gente conversar mais sobre leitura. Hoje é sexta-feira, eu vim comentar aqui com vocês sobre as leituras que eu fiz esses últimos dias, quais livros eu finalizei, e eu finalizei naquele dia mesmo Hotel na Place Vendôme, que é uma não ficção, que conta a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na verdade é a história deste hotel, né, que é o Ritz de Paris, e ele foi um hotel muito famoso, um hotel que teve a presença de muitas celebridades, muitas pessoas famosas passaram por ele e deixaram sua marca no Ritz, entendeu? Um deles é o Hemingway, foi um dos motivos de eu ler. E o Hemingway, ele tem o bar desse hotel, é o bar Hemingway agora, entendeu? Atualmente. Até tem como você pesquisar esse hotel como ele está atualmente, né? Como que ele existe até hoje, né? Na verdade. É caríssimo para ficar nesse hotel, né? Pelo que eu olhei, ele dá uns 10 mil reais por diária, entendeu? Mais ou menos isso. Então, tipo assim, é assim, de ricaços. Entendeu? De ricaços. Já era de ricaços lá no primórdio
e continua sendo. A vida das pessoas foram ao redor desse hotel, dessas pessoas que é contado aqui, são várias e várias pessoas famosas. Conta muito sobre a ocupação também, sobre as espionagens que rolavam no hotel durante a ocupação, né, de Paris. Então é muito, muito, muito interessante. E também a parte de jornalismo, né? Os jornalistas atrás da grande reportagem da Segunda Guerra, como Hemingway, né, entre outros repórteres, né. Então, cara, é incrível esse livro, muito, muito, muito bom, dei 5 estrelas pra ele. É um livro, assim, que eu recomendo se você tem interesse em saber um pouco mais sobre grandes nomes da literatura e do cenário aí mundial, principalmente literários, assim, artistas, né. Tem Hemingway, tem Fitzgerald, tá aqui, Oscar Wilde também passou por aqui, entre outros nomes, Simone de Beauvoir, entre outros, assim, sabe? Cara, a parte do Proust e do Hemingway é muito presente nesse livro, assim. Quando o Hemingway aparece, ele sempre tá frequente aí nos acontecimentos. O Hemingway amava ficar nesse hotel, então sempre tem um pouco do Hemingway aqui nesse livro, depois que ele aparece, né? Da época em que ele ficou no hotel, então maravilhoso. Maravilhoso. E é treta atrás de treta, fofocaiada. Esse livro é fofocaiada das celebridades de antigamente. Então, se você tem interesse nessas coisas, leia. E ele é um livro muito tranquilo de ler. Tem 200 páginas a parte realmente do conteúdo do livro. Depois tem um monte de notas no final e referências. Mas é tipo assim, umas 5 páginas para cada história que se passa num período. Uma história de uma pessoa importante que passou por esse hotel. Então, muito interessante. Tem Chanel, né? Coco Chanel, Winston Churchill, entre outros nomes. Então, recomendo muito pra vocês lerem esse livro. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E ele é curtinho. E ele tava barato na Amazon até esses dias estava R$20. Então, se você tiver interesse por esse período e uma não ficção, né? Realmente um acontecimento, saber os acontecimentos reais de algumas coisas, eu recomendo muito esse livro. Muito bom. E hoje eu finalizei de Sangue Cinzas. Hoje é dia 31 de março, né? Finalizei de Sangue Cinza, gente, que surto foi este final. Eu amei essa história, esse livro é muito bom. Assim, era o que eu precisava, uma farofada, gente, uma misturada. Principalmente no final, você vê muitas coisas que lembram muitas outras histórias, entendeu? Realmente uma misturada ali, uma farofada. Mas foi muito bom, muito divertido, muito legal. E muitas reviravoltas aí no final, muitas revelações e tudo mais. E plot twist, você, meu Deus, o que tá acontecendo? E acaba assim, com um gancho. Você vai pular pro próximo livro, entendeu? Recomendo demais, gente. Muito legal, muito divertido. Mas você tem que ir com a mente de que é uma farofa. É uma romantasia farofa. Então, se você tem esse tipo de livro que te agrada, ou se você quer uma leitura mais leve e divertida, talvez esse livro seja uma opção, entendeu? Eu dei 4,5 para esse livro por conta realmente desses clichês e dessas referências que são muita coisa parecida com outros livros, né? Algumas frasezinhas clichê, né, que aparecem aqui com frequência, por sinal, tipo, soltei o ar que não sabia que estava aprendendo. Sabe aquela frase clichê de livro, sabe? Que, gente, ninguém mais usa isso. Tem aqui muito nesse livro, essa frase. Então, tipo assim, eu tirei meio ponto por conta desses detalhes. Mas ainda assim é uma história muito boa e recomendo. E também vai ter o resto da série, então já não dá 5 estrelas pro primeiro. Vamos ver aí como vai ser o segundo, né? Pode ser que eu altere a nota no futuro, não sei. Mas gostei muito, muito, muito. Sortei. O hot é bom, entendeu? Achei o hot bom, não achei o hot ruim, entendeu? Achei o hot melhor do que da Sarah J. Maas, por sinal. Então, é isso, pessoal. Gostei muito. Recomendo também para vocês. Também finalizei outro livro, mas é o livro do vídeo secreto, então não vou falar ele aqui. No vídeo secreto, vocês vão ficar sabendo sobre essa história, sobre esses livros. Aí vocês vão saber qual foi e o que eu achei. Então é isso, pessoal. Vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.